Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom retorno, e hoje nós vamos começar com o nosso capítulo 9, que vem falando desse processo de colonização espanhola na América. Ao chegar às terras americanas em 1492, Cristóvão Colombo pensou assim, ter alcançado as Índias. Por esse motivo, acabou chamando os habitantes de índios. Essa denominação continua até os dias atuais, né? Os exploradores europeus impuseram a sua cultura a esses povos, muitas vezes por meio de violência e também escravização. Bom, meus queridos, e os espanhóis iniciaram o processo de conquista pela região do Caribe. Em 1508 e 1511, as ilhas de Porto Rico, Jamaica e Cuba foram dominadas. A partir desses pontos, os navegadores espanhóis conseguiram contornar o continente e chegaram ao Oceano Pacífico em 1513. Exploraram a região do Rio da Prata em 1516. Já em 1519, atraído pelas notícias sobre riquezas do Império Azteca, o militar Hernán Cortés investiu na conquista desse império, que corresponde a uma parte do atual território do México. Esse processo foi concluído em 1521. Numericamente menor, o exército de Cortés soube aproveitar as vantagens de que dispunha. Com uma frota de 11 navios, 600 canhões e 16 cavalos, além de 2 intérpretes e 600 soldados, os espanhóis conseguiram subjugar uma população de mais de 200 mil habitantes. Além das armas de fogo, das armaduras, dos cavalos e dos cães ferozes, o explorador fez uso das intrigas existentes entre tribos descontentes com a dominação asteca para instigar uma luta interna. Outro fator importante na vitória espanhola foi a disseminação de doenças desconhecidas na América, como catapora, varíola e outros vírus, outras variações de gripe inexistentes no continente, espalharam rapidamente entre os povos ameríndios. Essas doenças provocaram a morte de milhares de pessoas e enfraqueceram rapidamente o contingente de guerreiros dos nativos. Finalmente, a destruição do modo de produção coletiva desses povos também enfraqueceu a resistência e possibilitou a conquista. Na América do Sul, Francisco Pizarro e Diego Almagro iniciaram a conquista do Império Inca ao atual Peru, entre 1531 e 1533. A exploração desse território junto aos astecas e maias deu à Espanha grande quantidade de ouro e prata. Francisco Pizarro chegou a Cusco, capital do Império Inca, em 1532. Sua chegada se deu logo após uma disputa pelo poder entre os irmãos Huáscar e Atahualpa. O Império Inca estava dividido e era governado por Atahualpa. Com 180 homens e 27 cavalos, Pizarro se aproveitou das disputas internas pelo poder e do uso de armas de fogo. E aí, com o seu exército, acabou dominando e conquistando as principais cidades incas. Pizarro fundou a cidade de Lima em 1535 e continuou sua campanha de conquista. As forças incas tentaram retomar Cusco, mas foram derrotadas por Almagro. Bom, e as colônias espanholas na América eram consideradas propriedades pessoais do rei da Espanha. A monarquia espanhola impôs um rígido controle administrativo e fiscal sobre a região. O território americano que coube à Espanha foi dividido em capitanias gerais e vice-reinos. Os capitães gerais e vice-reis eram escolhidos pelo governo espanhol para comandar esses territórios, devendo obediência e lealdade aos reis espanhóis. Inicialmente, a exploração dos metais preciosos na América foi deixada a cargo
de particulares, chamados adelantados. Eles deveriam pagar impostos referentes a 1/5 de todo o metal explorado para a coroa espanhola, e dela recebiam o direito de fundar cidades, catequizar os nativos, construir fortalezas, comandar exércitos e impor leis. Bom, e conforme a exploração se intensificava, a administração colonial deixou de ficar apenas a cargo dos adelantados. Foram enviados para a América os chapetones, que eram funcionários da coroa que se encarregaram da administração dos territórios. Os chapetones, eles eram subordinados aos vice-reis. Estima-se que quase 30.000 toneladas de prata foram extraídas apenas nas minas de Potosí. O trabalho nas minas profundadas nos Andes, onde o ar é mais rarefeito, provocava doenças pulmonares graves. Bom, e essa prata era utilizada para a ornamentação de residências, igrejas, moedas, joias, entre outros utensílios.